Olá, como você está? Estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar Mentes Transformadas. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia conversar aqui, o Espírito Santo ia nos conduzir e nós daríamos um nome para esses episódios que nós estamos gravando. 2026, ele vem repleto de desafios, mas ele vai vir repleto também de coisas boas. Tudo aquilo que você está mudando agora, em dezembro, que você está se permitindo. Porque o Senhor, ele quer fazer coisas novas, mas a gente também tem que permitir que ele faça esse processo. Às vezes a gente acha que do jeito que tá bom, que não tem que mexer. E uma coisa que eu tenho aprendido muito, a gente fala assim para o Senhor: Deus, eu quero viver uma nova estação. Mas para viver uma nova estação, a estação antiga tem que passar, ela tem que morrer para que a nova comece. Só que quando ele começa a fazer essa mudança, a gente começa a questionar. Nossa, Deus, mas você não está fazendo nada? Mas a árvore, ela primeiro cresce para baixo. Primeiro ela vai formar as raízes para depois ela aparecer. E às vezes o Senhor está lá no processo, trazendo essa nova estação e a gente não está conseguindo enxergar e a gente está murmurando. Então, que hoje a gente aprenda o seguinte, que uma coisa que a gente tem que deixar em 2025 é a murmuração. Agradece que cresce. A Bia veio aqui no podcast, eu lembro que ela falou essa frase. Agradece que cresce. Agradece que cresce. Às vezes os seus olhos não estão vendo o novo de Deus, mas agradece. Senhor, eu sei que o que você escreveu no livro para mim é muito bom. Então eu quero viver tudo isso. E hoje as nossas amigas estão aqui, não é, Kátia? É isso aí. Então vamos lá, Kátia. Boa, para vocês que estão nos assistindo, mais uma vez estamos aqui nesse podcast maravilhoso, onde estamos aqui numa mesa compartilhando todo o nosso conhecimento, mas à luz da palavra. Então vem com a gente, vamos juntos nessas, que eu sei que 2026 vamos crescer e avançar em unidade. Amém. Que bom estar aqui mais uma vez nesse segundo episódio da nossa série. E nós já tivemos uma introdução muito legal, espero que você tenha acompanhado. E agora nós vamos continuar falando sobre novos passos, novas atitudes. Tem coisa que é tarefa nossa, é atitude nossa. Só que muitas das vezes nós precisamos nos unir a outras pessoas para que possamos chegar mais longe e viver os propósitos de Deus. Então continua aqui com a gente, porque nós vamos juntar a ciência, vamos juntar a palavra do Senhor e a nossa experiência para agregar na sua vida e você ter um 2026 muito diferente, transformador. E para você viver, é necessário você se perceber e se mover. E Deus tem algo para tratar comigo e com você. Então fica aqui junto conosco, porque você vai ver esse mover acontecer primeiro dentro de você para se refletir fora. Então é sobre isso que nós vamos falar. Já vamos começar, né, Léa? Com um texto fundamental. Sim. Que vai nos conduzir para essa mesa de cura, essa mesa de acolhimento e direcionamento, que se encontra na palavra do Senhor no Salmo 139. Como esse salmo tem sido poderoso nas nossas vidas, né? Ele tem falado tanto aos nossos corações, eu espero que vai falar no seu também. Então é só você se abrir para sentir aquilo que Deus vai fazer. E no Salmo 139, a partir do versículo 23 e 24, diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim há uma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha que maravilhoso. Você pode dizer para o Senhor, para que Ele possa sondar o seu coração? Você pode olhar para dentro de você e falar essa oração: Senhor, me sonda. O que é uma sondagem? O que é uma sondagem? É você ir no profundo. Aquilo que na superfície você não está vendo. E muitas vezes nós queremos mostrar a superfície, mas nós servimos um Deus que Ele vai no profundo. E muitas vezes para você curar a sua ferida, para você viver tudo aquilo que Deus já escreveu para você, porque Deus já escreveu os seus caminhos antes mesmo de você existir, Ele vai ter que te sondar no profundo. Amém. Porque é através do profundo que você vai poder ir mais fundo. E Deus, Ele não quer que você fique na superficialidade. Ele quer você na profundidade. E para você viver essa profundidade,
você vai ter que se permitir. Se permitir para que você possa verdadeiramente existir dentro daquilo que Ele quer para você. Então, eu tenho certeza que Deus já está começando a falar conosco, né? É que tem um versículo que fala assim, que a gente quer ter um relacionamento com a Deus até o tornozelo, até o joelho, Entendi isso. até a coxa, até a cintura, ou a gente quer entregar o controle na mão dele e a gente mergulhar de verdade nessas águas. Exato. Porque assim, a gente com Deus é assim, a gente pega, faz uma oração, Senhor, você me conhece, sonda-me, Senhor, e me conheces. Não é assim o hino que fala? Sonda-me, Senhor, e me conheces. E aí a gente fala, não, Deus, eu já fiz do meu jeito, e eu errei, eu falhei, eu fracassei. Não, Senhor, faz do seu jeito. Aí você pega e dá aquele controle na mão de Deus. Deus, faz do seu jeito, Deus, do meu jeito tá errado. Aí Deus começa a movimentar as águas, aí Deus começa a mover as águas, e você fala assim, pensando bem, Deus, devolve o controle para mim mesmo, vai. Deixa que eu faça. Não é desse jeito que a gente... Gente, quem nunca fez isso? Vamos lá. Pega o controle e devolve o Pega, controle. devolve. Pega o controle e devolve. Não é? Aí, sabe, aí é como se a gente pegasse e quando Deus tá fazendo, Deus tá pegando o barco, o navio, vamos falar aqui de águas, Deus tá pegando o navio e colocando a bússola na direção certa. Sim. E olha, se você, quando o navio sai, a bússola indica a direção que ele vai, que aquele navio vai chegar. Mas se você mudar um pouquinho, você chega em um destino totalmente diferente. Porque a estrada é longa. E ó, isso que você mudou um pouquinho aqui, como a estrada é longa, vai mudando. Quando você vê, você fala, nossa, mas eu estava indo para um país, eu fui parar em outro totalmente diferente. Porque é pequenininho, é de pouquinho em pouquinho. Exato. É de pouquinho em pouquinho. E a gente às vezes não percebe isso, né? Sim. São pequenas atitudes bobas que a gente faz, que a gente fala, ai, mas isso aqui, nem vai mexer tanto. Mas isso aqui, não. Mas chega lá no final, você tem um resultado totalmente diferente. Então, quando a gente pede para o Senhor, sonda-me, Senhor. Sim. Sonda-me, Senhor. E a gente entende que a gente é dependente desse Deus. Sim. A gente é dependente da direção dele. Sim. Porque às vezes uma coisinha boba que a gente olha e fala assim, mas foi só... Nossa, Deus, foi só uma coisinha que eu mudei no seu projeto. Às vezes dá um resultado totalmente diferente. E até nas nossas atitudes, em tudo, né, Leia? O pouquinho em pouquinho, a longo prazo, se torna uma grande coisa, uma Sim. grande mudança. E isso, se a gente for analisar a fundo em muitas coisas, seja em comportamento, seja em relacionamento, até a construção do nosso eu. Quem somos hoje foi baseado muito em repetições. É um pouquinho, né, que a gente vai construindo a nossa identidade. Nós vamos construindo as nossas características. E aí a gente, em algum determinado momento, olha pra isso e não gosta. E aí a gente fala, meu Deus, que difícil. E agora, como que eu volto? Né? Só que uma coisa que eu gosto muito de falar, dar passos atrás não é totalmente errado. Dependendo do momento, do contexto, nós temos que voltar algumas páginas e reescrever, né? Reconstruir coisas novas. Porque o Senhor, ele já sabe de tudo, mas a gente desvia, né? E a gente vai construindo novas características, novas identidades que não são baseadas no Senhor. E ser algo novo é se desfazer do velho, né? É igual uma flecha. Quando um arqueiro ele vai lançar uma flecha, quanto mais ele esticar ela para trás, mais ele puxar para trás, mais longe aquela flecha vai chegar. E a gente, às vezes, acha em determinados momentos que o Senhor está fazendo a gente dar passo para trás. Mas não. Ele está esticando para dar uma direção para aquela flecha. Exatamente. Não é? Mas a gente não. É que, assim, o nosso problema é que a gente quer tudo de forma instantânea, né? A gente acha que é miojo. É verdade. A gente acha que é fast food. É uma geração que quer tudo muito rápido. Porque a gente tem algumas coisas muito rápido. É. Porque em alguns momentos e algumas coisas, a vida ela é rápida, ela tá acontecendo de uma forma rápida. Mas aí entra uma questão do nosso cérebro. Ele não consegue separar isso e entender. Isso aqui, tudo bem, você pedir e receber. Mas isso aqui não. Então, por isso que o tempo todo nós precisamos ter esse momento de pausa pra ver, poxa, isso aqui que eu quero tanto, não tá chegando agora. É o natural eu ter que esperar por isso? Só que o nosso cérebro, ele mistura tudo e põe tudo num pacotinho só.
Então a gente tem que separar e falar, tudo bem, se eu for no fast food, vai ser rápido. A tecnologia traz coisas rápidas para mim. Mas será que tudo na vida é assim? O nosso cérebro, ele aprende dessa forma. E ele não consegue sozinho ter essa autonomia de separar. É quando a gente vai, para e traz pra consciência, sai do automático e consegue reorganizar a vida e sofrer menos, fica mais leve. Até pra aceitar os processos da vida, fica melhor assim. E tudo começa, né? E eu tenho meditado muito isso, né? Nós vivemos um ativismo. Então você vai fazendo e você não vai se percebendo. Exato. E na realidade, o nosso caminhar é você se perceber para que você possa fazer. E nós estamos caminhando, eu faço e depois eu percebo. Faz primeiro e depois mede consequências. Sim. E na realidade, por que é isso, né? São ações que são impulsivas. E é aquilo que nós já falamos no outro episódio. Será que aquilo que eu estou fazendo de forma automática é impulsivo? Vai me sustentar? Vai ser sustentável? Então é isso que a gente tem que começar a perceber. Não é o quanto eu faço, é o que eu faço. Boa pergunta. Anota Então aí, é né? isso. Não é o quanto eu Anota. faço, é o que eu faço. É o sentido daquilo que eu estou fazendo. Então nós precisamos buscar esse sentido. E a palavra de Deus, ela nos traz muito sentido. Muitas vezes eu estou buscando sentido no outro, em coisas, quando na realidade eu tenho que buscar o sentido na origem. E nós vamos nos distanciando dessa origem. E quando nós vamos nos distanciando dessa origem, nós vamos adoecendo. Eu costumo dizer que a maneira como você decide começar o seu dia vai determinar todo o restante dele. É uma decisão sua. Então, durante o dia, você toma milhares de decisões. Desde quando você levanta, você abre os olhos, você tem a escolha de não abrir os olhos, de permanecer, fechar os olhos, mesmo estando acordado. Você decide se você vai levantar da cama, se você vai ficar. Você está decidindo o tempo todo, você está tomando várias decisões. Mas essas decisões são tão automáticas na sua vida que você faz de forma automática. Então tem coisas que você vai fazer de forma automática. Mas tem coisas que você não pode fazer de forma automática. Então é sobre isso. 2026 está aí. O que você vai continuar fazendo de forma automática e o que você precisa deixar de fazer no automático. Mas para você entender o que você precisa deixar de fazer, você precisa deixar que Deus possa te sondar. Porque através dessa solda, dele sondar o seu interior, você consegue organizar o seu interior. E se você conseguir organizar o seu interior, isso vai refletir nas suas ações. Então, muitas vezes não é, eu quero deixar de fazer tal coisa, ou eu vou usar tal coisa. Né? Nós estávamos até conversando, eu vou colocar roupa branca, né? Porque branca vai estar me trazendo paz. Mas eu tenho que começar a me perguntar o que está tirando a minha paz. O que eu estou fazendo? Boa pergunta. O que eu estou fazendo? Então, na realidade, eu desafio a vocês a fazer pergunta antes de ter as respostas. Nós precisamos aprender a perguntar mais. Sim. A nos questionar. A nos questionar mais. Então, nós estamos muito atrás de resposta. Então, acontece alguma coisa, você vai lá no Google, que é muito bom, ok? Estou com dor de cabeça. O que pode ser isso? Ao invés, por que você não inverte a pergunta? Estou com dor de cabeça. O que eu posso fazer para melhorar essa dor de cabeça? Quais são as atitudes que eu tenho que ter para que eu não tenha essa dor de cabeça com frequência? Às vezes é você ajustar a sua alimentação, às vezes é você dormir. Porque às vezes você está tendo dor de cabeça porque você acha que dormir é perda de tempo. E entra no que a Leia falou, né, Mi? Isso é a profundidade. Quando começamos o questionamento, é me aprofundar na razão. Porque a dor de cabeça, a insônia, a fome, né? Demais, é a ponta do iceberg. É o que é visto de longe. Aí a gente acha que resolve como? Parando de comer, né? Tomando melatonina. Tomando melatonina sem passar com um profissional. Só que não. A profundidade entra na pergunta que a Mi falou.
o que está tirando a minha paz? Por que razão isso tira a minha paz? O que realmente isso me incomoda internamente? Isso é se aprofundar. Isso é E sondar. isso é o sondar. É muito além do que a gente está vendo. O que a gente vê é muito fácil de resolver, mas tem algo que sustenta. O iceberg, né, isso aqui na ponta, ele é pequeno, mas embaixo Sim. é embaixo que estão as verdadeiras razões do comportamento, das nossas emoções, das nossas reações, de como a gente lida, se a gente está no automático ou não na vida, no dia a dia, né? E a questão do automático, eu costumo muito dizer assim, sabe, Mi? Eu dou esse exemplo para os pacientes. Quando você está no seu trabalho e você gostaria de mandar para um lugar abençoado aquele colega, aquele chefe, o que faz você não mandar? A consequência. Você mede as consequências. Você não quer perder o seu emprego, não é verdade? E em tudo na nossa vida é assim. Muitas das vezes, nós nos esquecemos das verdadeiras consequências ou dos verdadeiros benefícios das nossas atitudes, o que elas podem levar. Então, no fundo, eu consigo sair no automático. As pessoas acham que não conseguem. Eu não consigo mudar isso na minha vida. Consegue. Vamos investigar o que você ganha, o que você perde mudando isso. Isso vai ajudar muito, vai ser um bom patamar para a nossa mudança, né? E esse aprofundamento que o Espírito Santo nos ajuda. E vocês estavam falando sobre o fast food, né? Tudo é rápido. E a mente da gente se acostumando cada vez mais, né? Você vê, para ouvir uma mensagem, você põe 1,5, 2. Agora, para assistir vídeo também. Você segura, vai no 2. Então, o mundo tá trazendo facilidades, só que a gente tá acostumado a viver no modo acelerado. Então você entra nessa onda de tudo porque você vicia no rápido. E quando você precisa de algo que vai demorar um pouco mais, você precisa construir algo que vai demorar um pouco mais, você não quer. Não consegue. Aí você fala, não, eu quero rápido, é agora. Então a gente quer decidir a vida quase colocando no modo 2. Né? Então, e a gente se enche, porque tudo é tão rápido e o mundo tem exigido tanto, né? Porque tem que estudar, tem que dar conta do filho. Antigamente, né, as mulheres trabalhavam, ficavam nas suas casas, cuidavam dos filhos, da casa. Hoje a mulher cuida do filho, da casa, o marido trabalha fora, faz faculdade. Então, a gente vai se enchendo de coisas e depois a gente fica perdida porque a gente tá nesse mundo acelerado e a gente não consegue mais desacelerar. Vicia, né? Então, hoje a gente precisa fazer essas pausas. Porque para sondar, a gente vai precisar fazer pausa para examinar, né? Mas para isso, quando a gente vai fazer um exame, não sai assim na hora o resultado, né? Precisa de um tempo, porque precisa olhar ali como que tá, para poder sair um resultado e falar, achamos X e Y no resultado do seu exame. Então a gente precisa investigar mais o que está acontecendo dentro da gente, para a gente identificar, para que a gente possa tomar ações, né? Que nem a Michelle falou, a gente acorda no automático fazendo tantas coisas que a gente não consegue mais nem... Se a gente pausa para um descanso, você já acha que... Não posso pausar por descanso, eu não posso. Eu sentei, mal as pessoas sentam para comer. Às vezes já come andando, porque não consegue... Se sobrecarregaram tanto de coisas que você não consegue viver mais. Você só tá indo no automático, mas cada vez mais acelerado. Sim. E é isso. E aí tá perdendo o controle. Muito bom. Muitas pessoas estão perdendo o controle. E aí na hora que elas se sentem exaustas, aí é que elas vão pensar em parar, porque já deu a exaustão. Quando né? o médico fala. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não chegue nesse ponto de exaustão. E é verdade. Outros pontos, né, que a gente falou aqui, que para trabalhar tem muita técnica, muito instrumento, né, para trabalhar isso. Porque tem a parte química do cérebro, porque ele também aprende a viver no modo... Igual eu falo, ele tá na engrenagem. Imagina, você começa de forma manual, numa engrenagem. Aí ela tá a milhão. E mesmo que você solte, ela continua. É assim que funciona o nosso cérebro. Então, eu acho que, assim, tem muita técnica também. Porque as pessoas, elas até podem tentar, mas elas não conseguem mais. Precisa de ter Precisa, sabe, Leia, ter técnica, ter instrumentos para lidar com essas questões. Porque já estão tão enraizadas que por si só as pessoas não conseguem mais, porque o cérebro já está nesse padrão há tanto tempo, e aí a gente fica se culpando. Acho que o perigo disso é isso, né? Se você tá ouvindo isso, né, aqui com a gente, e por um acaso tá se enxergando nesse quadro, já tá assim, colocando nas caixinhas, aí eu tô assim, calma aí, amiga, respira,
porque tem muitas formas de lidar com isso e eu tenho certeza que você vai aprender aqui com a gente essas formas. Porque não é para se culpar. A gente não faz isso porque quer. É muito importante. Nós vivemos num meio e esse meio nos influencia. Então nós estamos tendo esse espaço para te tirar dessa influência e você ser influenciado por isso, para sua verdadeira essência, voltar à verdadeira essência, né? Que é você se perceber, né? E na realidade, nós estamos aqui. Se você ainda não acessou, não entrou no grupo, faça isso, que nesse grupo tem bastante instrumento para direcionar você nesse momento. Esse que é o intuito desse projeto. Sim. É fazer com que você possa se perceber e ter ali um instrumento para te dar direcionamento. É isso. Nós não vamos falar aquilo que você deve fazer, mas nós vamos levar. O intuito de estarmos aqui hoje é para fazer com que você possa se perceber e lá no grupo vai ter um direcionamento em relação àquilo que você percebeu, porque cada um se percebe de uma maneira. Então, diante daquilo que eu percebo, eu quero dizer para você que tudo aquilo que você percebeu em você tem algo que você pode fazer. Então, hoje a Kátia falou de algo que é muito importante. Você vive tão acelerado que quando você está tranquilo, você não se sente paz, você não tem paz na tranquilidade. Porque é como se a tranquilidade não fosse mais a nossa realidade. Verdade. Então, quando nós falamos de pausa, é muito importante você pausar para organizar. A pausa você consegue organizar. Se você não pausar, você não consegue organizar. Então, muitas vezes você está tomando atitudes. Ai, meu Deus, quando eu vi, eu já fiz assim. Nossa, quando eu vi, falei. Mas é por que isso acontece? Se você sempre está falando isso, é porque talvez você não está olhando para dentro de você, você não está respeitando a pausa que você precisa fazer. Então é muito importante a pausa, ela traz essa organização, ela traz essa conexão. E foi muito engraçado no outro dia, isso nem estava aqui, mas eu quero compartilhar essa experiência, Deus está falando comigo. Teve um domingo que eu fiquei em casa, sozinha, e o escritório do meu marido é na parte de cima. E é lá onde ele ora, faz as orações, e eu fui pro escritório. E aí eu comecei a colocar um louvor. E em frente ao escritório tinha uma poltrona, meninas. E aí eu olhei para a poltrona de repente, e aí Deus falou assim comigo: essa poltrona está vazia e eu te queria, mas você não percebia Meu Deus. que eu ali te queria, porque você não enxergava essa poltrona vazia. Eu estava ali para que você pudesse sentar, mas você não me via. Então, muitas vezes, você vai conseguir perceber algo que Deus está falando com você. Isso até virou um texto que eu escrevi, porque foi tão forte Deus me ministrando isso. Mas eu só consegui perceber que aquela poltrona estava ali vazia, que Deus me queria que eu sentasse ali. Mas eu não percebia. Por quê? Porque eu silenciei. Só quando eu pausei que eu consegui enxergar, que eu consegui escutar. Então, muitas vezes, Deus está falando, mas você não está escutando. Porque você sempre está fazendo, você sempre está fazendo. É muito importante você fazer. Mas também tão importante do que fazer É parar para ouvir. é parar para ouvir e se perceber. Então, se permita parar e se perceber e olhar. Aquela poltrona, será que não está me esperando sentar lá? Às vezes o pai só está esperando você sentar lá. E é sobre isso. Então nós vivemos num mundo, vai começar agora, né? Final de ano. E aí, né? É o consumo. Então eu tenho que fazer compra de Natal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer roupa nova, eu tenho que fazer jantar, tenho que fazer isso. Tudo bem, é importante você ter esses momentos, mas nós não podemos esquecer o motivo principal. E muitas vezes eu fico tanto no fazer que eu não consigo perceber qual é a razão desse fazer. Porque você está fazendo tanto. E isso está levando milhares e milhares de pessoas ao esgotamento emocional e mental. Aí as pessoas começam a ter lapsos de memória, começam a ter insônia, começam ou ter ganho de peso ou perda de peso, começam a desenvolver alergia, sempre tá com dor de cabeça.
Sendo que são coisas que é importante você ajustar. Numa mesa de som, todos os botões, eles não estão na mesma posição. Não é? Então, e é importante não estar na mesma posição. Por quê? Se eles ficarem na mesma posição, não vai ter a harmonia necessária. Então, nós precisamos olhar isso e resgatar isso, porque parece que é um terreno minado você parar e pausar, você se perceber, você não está agitado o tempo todo. Então, é lógico, o dia você é mais agitado, né? O dia é mais movimentado. Mas, assim, a tarde vai caindo, então eu vou diminuindo a intensidade. Entende? É importante, né? Nós temos um relógio biológico interno, que é o ciclo circadiano. 12 horas dia, 12 horas noturno. Então, hoje nós fazemos atividades que são diurna, noturno. Então, é importante. Então, a Bíblia fala, né? Aqui quando fala no versículo 13, tu criaste no interior, tecesse no ventre da minha mãe, tá falando como a Daphne falou, de biologia. Então, nós estamos esquecendo muitas vezes a biologia. Então, o Senhor, Ele quer para as nossas vidas o bem-estar integral. Espírito, alma, que é as nossas emoções, corpo, as nossas relações. Então, isso é muito importante. Então, nós estamos aqui hoje falando para vocês que não é no muito fazer que as coisas vão acontecer. Você precisa fazer. Mas esse fazer está desgastando você? Está te deixando doente? Porque não é para deixar doente. Você sempre vai ter muita coisa que fazer. Mas a gente precisa equilibrar esse fazer, né? E até as dores as pessoas estão resolvendo rápido agora, né? Opa! Dor de cabeça, toma um remedinho. Ah, eu tô com insônia, remédio. Tô com ansiedade. Ah, alguém falou que um remedinho é bom, remédio. Tô fora do peso, remédio. Então, tudo querendo resolver no imediato, mas eu não quero buscar o que tá causando a dor de cabeça, o que tá causando a insônia, né? É aí aonde as pessoas estão se perdendo, porque até para resolver suas dores, não procuram uma ajuda médica, então eu já parto direto, porque alguém tomou, foi bom para alguém, vai ser bom para mim também. E aí elas querem resolver no imediatismo, né? Sim. Então, até isso tá perigoso. Então, a gente precisa olhar, não, eu tô com alguma dor, eu preciso buscar médico, fazer exames e buscar o que tá me causando aquela dor. Ou é por falta... Porque eu, por exemplo, se eu não durmo direito, as minhas dores de cabeça eu quase não tenho. Mas se eu não dormir direito, eu tenho fortes dores de cabeça. Então, assim, quando eu tô com dor de cabeça, eu já sei. Opa, eu não dormi direito. Eu preciso me encostar meia horinha que for, porque senão ela, nem eu tomando remédio, ela não vai passar. Sim. Então, eu me conheço, então eu já sei de onde ela vem. Sim. Agora, não, eu tô com uma dor de cabeça, que não é porque eu tive uma noite que não dormi bem, então eu preciso investigar melhor. Não para pra avaliar, né? A gente precisa se investigar. Isso é o olhar para dentro. Isso, porque às vezes a gente fala e as pessoas ficam assim, mas como que é isso? Eu não sei. Como que é olhar para dentro? É isso, é você se perceber como você funciona. E não você querer funcionar como a outra pessoa funciona. É a consciência corporal, né? É uma coisa que a gente precisa desenvolver e entender como que o meu ritmo é uma coisa muito importante. Igual a Mi deu o exemplo no primeiro episódio. Não adianta eu tentar querer ter o ritmo da Michelle, sendo que eu tenho o meu ritmo biológico, né? Tem pessoas que vão conseguir trabalhar 8, 9 horas tranquilamente. Tem pessoas que 6 horas vai ser o limite dela. E aí a gente se força, se cobra, né? Se compara. E a gente tem que ter se frustra, a gente tem que ter essa consciência corporal de o que me faz bem, o que me faz mal, qual alimento meu corpo funciona melhor, quantas horas de sono é o mais ideal para mim, não é verdade? Minha energia, né? O termo agora da moda, minha bateria social, como ela está. Eu estou hoje no momento para conversar, estar com muitas pessoas, ou eu estou no momento de ficar um pouco mais no silêncio, né? Nós temos que aprender a desenvolver essa autoconsciência. Porque senão a gente está sempre ultrapassando os nossos limites, sempre ultrapassando os nossos limites. E essa época do ano, fim de ano, é muito perigoso nesse sentido. A gente já falou aqui, né, que a vida é feita de ciclos. E como que é o nome? Final de ano. Final. Geralmente no final é mais fácil a gente estar mais animado ou mais cansado? Mais cansada, né? Mais cansado. Então, assim, o problema é que a gente começa a ter esses comportamentos de anestesia. A gente acha que vai descansar, mas não vai, né? Ou senão você é ao contrário, você começa a arrumar um monte de compromisso no final do ano quando na realidade a gente não arruma, né?
Eles arrumam Você já a gente. tá cansado, já tá na hora de desacelerando, você tá mais acelerada, né? É que os compromissos surgem e vem aquela parte da semana passada, né? Não. Qual que eu consigo, qual que eu não consigo. Mas falando das anestesias, o que são as anestesias? São os comportamentos para eu me sentir melhor. Só que em vez de eu dormir mais, ficar menos no celular, diminuir no carboidrato, né? O que eu faço? Fico mais no celular, porque eu acho que isso aqui é o meu momento de descanso na hora do meu exatamente. almoço, é isso aqui, ó. Mas pro seu cérebro não é. Não é pro seu cérebro ficar rolando aqui, ó. O que o seu cérebro consome em 1 hora no celular, ele vai consumir em 10 minutos. Ou seja, eu estou sobrecarregando a minha mente. Sim. Aí eu tô mais cansado, eu não vou organizar minha comida, certo? Claro. Então o que eu vou comer? Fast food. Fast food, coisas mais práticas. E tudo isso vai só piorando. Então, assim, nós também precisamos entender qual é a minha forma de viver, de me relacionar com o meio que vai me dar uma performance boa. Pra eu continuar até encerrar esse ano sem me descabelar. A Leia do comércio. Acho que a Leia deve sentir isso mais que a gente. É. Final de ano fica mais intenso, né? Comércio, né? Fica mais Gente, intenso. Tudo é mais intenso. Vai no mercado, Então- é intenso. Nas lojas, né? Poxa, vai virar um hábito, Leia. Você sempre chegar em dezembro sem nenhuma energia para comemorar o Natal? Não. Se isso vem acontecendo, o que nós vamos fazer? Vamos rever isso, aplicar uma nova estratégia, Calcular porque a rota, né? recalcular a rota, por quê? Isso não é o normal, mas a gente entende que esse é o normal. Sim. Gente, não é o normal viver sempre super cansado. Não é o normal chegar no fim do ano você não lembra das coisas, porque a mente está sobrecarregada. Se isso vem acontecendo com você, precisamos rever esse ano agora de 2026 para que você chegue com saúde, bem-estar, qualidade de vida, disposição. Vamos celebrar nesse fim de ano, porque é um final para um recomeço. Não, e uma outra coisa que a gente podia ser até uma técnica para a gente fazer em 2026 é todo convite que a gente for receber, a gente não dá resposta na hora. Um ótimo exercício. Ótimo. Sabe? Olha, Com certeza. a Kátia, Leia, olha, vamos fazer tal coisa. Fala assim, Kátia, pera um pouquinho, eu vou orar e vou pedir uma direção pro Senhor. Aí se eu falar sim, sim, senão não. Porque a gente dá muita resposta na hora Automática. e aí depois você fala, nossa, por que eu falei que eu ia fazer? E É. agora? Eu tô tão cansada hoje, não queria ir. Ah, mas eu dei a minha palavra que eu ia. Exatamente. Mas espera um pouquinho, você entendeu? A gente começar a ponderar mais isso daí. Eu acho que nós três Ó. fazemos muito isso no consultório, né? com Ó, as você sabe que eu pacientes. tinha É. uma amiga japonesa, ela até falecida já, e ela falava muito uma coisa assim, ela falava assim, Leia, o sim tem 3 letrinhas. O não tem 3 letrinhas também. O não pode deixar a pessoa até um pouco decepcionada com você na hora. Mas o sim, ele vai trazer várias consequências. Então, começa a ponderar. Uhum. Será que você não está falando muito sim? Também pode ser que você está falando muito não. Dois extremos. Os 2 extremos. É. Todo extremo É um ele perigoso. não é perigoso, né? E aí eu fiquei, quando vocês estavam aqui falando, eu estava só observando vocês falar, e aí eu quero citar um exemplo para vocês. Uma mulher grávida. Todo mundo sabe que a gestação dura 9 meses, vamos lá, 40 semanas. Sim. Se o neném nascer de 36 semanas, ele é considerado prematuro. Se ele passar de 41 semanas, ele pode morrer na barriga da mãe. Então, um lugar que é um lugar de vida se transforma em um lugar de morte. Sim. Então, na natureza, quando vai nascer um animal, não tem um período para ele nascer? Sim. Ah, uma gestação de um cachorro são tantos meses, de um elefante há tanto tempo. E por que que a gente, na vida da gente, a gente não está respeitando o período das coisas? E a gente quer que nasça antes, mesmo sabendo que vai nascer doente, Uhum. que vai precisar de uma UTI. E a gente fica protelando e nasce depois, aí já nasce morto, porque passou do tempo. 2 problemas, de qualquer forma, né? E por que que a gente não aceita o tempo certo de Deus? Por E a que que a gente- gente fica colocando... A gente quer ou antecipar o processo ou atrasar o processo. Mas por que que não viver o processo na hora certa? Eu me comparo. Eu comparo a minha vida com a dela, com a dela.
e não entendo o processo e o tempo das coisas da minha vida. O meu ritmo vai ser o meu ritmo, a minha história de vida é a minha história de vida. A minha capacidade é a minha capacidade, os meus limites são os meus, o dela, o seu são diferentes. E a gente vive nesse mundo superficial. Vamos falar a verdade, hoje o mundo de rede social afeta 100% a nossa saúde mental. Então eu fico querendo acelerar porque fulano já tem isso, fulano já tem aquilo. Eu não tenho ainda. Fulano tá vivendo isso. Mas o fulano já tá vivendo o processo há mais tempo que você. A gestação dele, do processo, ela tá no tempo certo. É que as pessoas Só que você querem só o resultado, né? Só que você cruza com ela no meio do caminho, ela fala assim, ó, minha gestação já é de 36 semanas. Mas a minha é de 30. Mas aí a dela chega a 40, o dela ele nasce, você fala, nossa, por que o dela já nasceu e o meu não nasce? Mas o seu é menos semana, o seu não tá no momento. Sabe por quê? Porque vamos imaginar, você tá dirigindo, você tem o retrovisor e você tem, como que fala aquela parte da frente do carro? Retrovisor, para-brisa. Qual que é maior? O retrovisor ou o para-brisa? Para-brisa. Mas o que muitas pessoas estão fazendo? Olhando para o retrovisor. Entende? Então, quanto mais você olhar para o retrovisor, mais você vai se perder em relação ao tempo. O para-brisa, ele te dá uma visão ampla. O que é o para-brisa? É você olhar para frente. Então, muitas pessoas estão se perdendo no tempo porque elas estão sempre olhando para trás, sempre olhando para aquilo que o outro está fazendo e como o outro está fazendo e querendo fazer igual. E quando Deus nos chama para olhar para o para-brisa, olhar para frente. Porque quando você olha para frente, você tem uma visão ampliada daquilo que é para você fazer e você não vai se perder no tempo. Então, tem muitas pessoas que estão se perdendo no tempo porque estão olhando para aquilo que já passou. E às vezes o outro tá num momento diferente do seu. E você quer tudo viver bem. a mesma coisa E tudo dele. bem. E não Isso- é assim. E não é. E a gente precisa respeitar. Hoje, nós estamos vivendo uma geração que não querem passar por processos. Só querem desfrutar dos resultados. Então, o degrau para chegar nesse andar, o 8º andar que nós estamos aqui, você precisou ir no térreo. Você precisou ir no térreo. Se você não estivesse ali no térreo, você não conseguiria chegar no 8º andar. Mas tem pessoas, né? A velocidade das informações. Então, é lógico que você tem que ter um raciocínio, que é importante. Você pode fazer uma maratona. Ou você pode fazer uma corrida. Então, tem pessoas que estão preparadas para uma corrida. Tem pessoas que estão preparadas para uma maratona. Ou pra uma caminhada. Ou para uma caminhada. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. Ou simplesmente sentar. Simplesmente não. Acho que é uma dádiva hoje você conseguir parar, sentar e observar. E tudo bem. Só que cada um Entender tá o no seu tempo. entender o seu Você tempo. tá falando, eu lembrei, o Nicolas foi correr esse final de semana e a amiga dele ia correr 10 km, só que ele aguentava 5. Ele falou assim, mãe, a gente começou a correr junto, mas chegou um certo ponto, eu fui para um lado e ela foi para o outro. E ele entendeu que não adianta eu ir pro 10 que eu não vou aguentar. Tá, é isso. Então é a gente entender isso, É. que não adianta a gente querer seguir um caminho que você não vai aguentar ainda. Quando você se preparar e passar pelo processo, daqui a pouco você vai estar fazendo 10. É isso. Não, e isso é uma coisa, vocês falando, que traz as nossas maiores frustrações. Total. Porque você coloca as metas pra você tão altas. Metas irreais o tempo todo. E você, em vez de você querer subir degrau por degrau, você vai fazendo igual às vezes quando você tá com pressa. Você vai 2 degraus por vez, né? Mas é, Você chega assim, ó. Mas chega lá com o coração esse é um dos disparado. principais motivos para as pessoas se sentirem frustradas. Elas colocam metas irreais sem considerar a consciência corporal, histórico de vida, a rotina A delas. preparação. Não tem coerência na hora de desenvolver metas. Ela não faz essa autoanálise, que é o que a gente tá falando aqui o tempo todo. Parar para se conhecer. Elas não pegam essa base que é como é a minha vida, como é a minha estrutura versus aonde eu quero chegar e quando. E isso é uma falha que, assim, quando a gente trabalha com objetivos, com metas, é um dos principais. São microações, né? São microações para você chegar no E resultado. você tem que ser coerente, Você ser sabe realista. que o ano passado, né, eu estava dando aula para as crianças lá do projeto, e aí a gente estava falando sobre construir uma carreira, né? Aí eu conversei com eles, falei assim, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 11, você? Ah, eu tenho 11 também, tenho 12. Fui pegando o nome de todo mundo, colocando na lousa e colocando o nome e a idade.
qual profissão você quer ser? Aí eles foram falando e eu fui colocando lá as profissões. Aí eu peguei o menino, o Rafael, ele tem 12 anos. Falei, Rafael, daqui a 5 anos, o que você quer estar fazendo? Tia, daqui a 5 anos eu vou ser um médico famoso, eu vou ter 2 filhos e uma casa própria. 5 anos. Aí eu olhei Contou pra direito. aí eu olhei pra cara dele, aí eu fui, não fiquei olhando assim ele falando e fui marcando. Então, daqui 5 anos, Rafael, médico, casado, 2 filhos, casa própria. Aí fui perguntando pros outros, você fazia isso. Aí o outro falou assim, eu vou ser arqueólogo e vou ser famoso, vou fazer não sei o quê. Eu falei assim, por que você quer ser arqueólogo? Ele falou assim, por causa do Indiana Jones, tia. Maravilhoso. Bonitinho. Eu falei, nossa, é verdade, né? Você viu o Indiana Jones, tia, na busca do tesouro da Arca Perdida? Ele é retrô, hein? Retrô. Aí eu fui marcando, né? Aí alguns, não, tia, eu vou ser youtuber. Não precisa nem estudar, tia. Vou ser youtuber. É só fazer vídeo, vai viralizar, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar famoso. Aí eu falei, então tá, vamos voltar lá no caso do Rafael. Aí peguei e coloquei lá, Rafael, 12 anos. Daqui 5 anos, quantos anos você vai ter? 17, tia. Eu falei, ele, nossa, tia, com 17, não dá pra ser médico, ter Aí, 2 você filhos, ser percebeu, né? casado. Escola. Aí. Terminando. Aí eu falei, que sério que você tá? Ele falou assim, eu tô no 7º ano. Eu falei assim, ó, pra você terminar o ensino fundamental, você precisa de mais 2 anos. Depois você vai fazer 3 anos de ensino médio. Então você vai terminar lá com 17, 18. Quantos anos você acha que é uma faculdade de medicina? Ah, tia, não imagino, deve ser o quê? 1, 2 anos? Eu falei, 6. Aí ele falou, não dá mesmo, né, tia? Eu acho que não. E a gente, quando vai traçar as nossas metas, a gente faz isso. E o pior de tudo isso, é que a gente pega essas metas e apresenta para Deus. Aí não dá certo. Aí a gente ainda fala, ô Deus, mas você também Deus. não me ajudou. Você não fala pra mim pedir que Tô Deus se vamos usar? pedindo, tô te pedindo, mas aí o Senhor fala assim, mas filha, coloca no papel. Porque Exatamente. quando a gente coloca no papel, porque assim, o falar aceita qualquer coisa, mas quando você começa a colocar no papel, o Você papel... traz a consciência. Você traz aquela existência. torna mais palpável também. Você fala, parece que quando ele olhou, ele falou assim, nossa tia, eu vou ter 17 anos. Mas com 17 anos, eu não quero Ele ter se casado e ter percebeu. 2 filhos. Aí. Falei, então, Rafael... Você levou ele a pensar. É isso, é sobre isso. E a gente, às vezes, a gente, por exemplo, tá lá e tá falando assim, nossa, em 2026 eu vou ter um carro, eu vou ter uma casa, eu vou estar trabalhando em tal empresa, tá. Mas peraí, isso é possível? Será que isso é possível na sua realidade? Isso é possível hoje? Será que para você ter esse carro que você tá falando, será que você não vai precisar de 1 ano, 2 anos, 3 anos para você? Então é isso que fala. Quais são as minhas metas a longo prazo? Sim. Quais são as minhas metas a médio prazo? Sim. E aí vai, Pra que a vai gente quebrando. não se frustre. Vai quebrando. E aí depois a gente ainda vai igual o filho lá pra Deus e fala, poxa, Deus, mas de novo não deu certo. Mas não tem como dar certo. Não tem. Não Mas tem. é o que a gente mais vê. É verdade? É muito comum isso. Então, acho que a gente pode... O que vocês acham? A gente ensinar nossas amigas a construir umas metas bem realistas. Eu acho que a gente pode ajudar, hein? Mais uma recompensa lá. Muito bom. Mais uma recompensa. Acho que é um A projetinho pessoa que aí. quer perder, eu quero perder 10 quilos. Em um mês. Primeiro você ganhou 10 quilos em quanto tempo, né? Daqui a pouco você quer perder 10 quilos num mês. Injusto. Mas se você falasse, não, e se eu perder 1 por mês? Daqui 10 meses você vai ter perdido os 10 quilos. Exato. Mas não, eu começo a fazer algo e eu não perdi os 10 quilos pelo menos em 2 meses, aí daqui a pouco eu já não quero mais. Vou voltar a comer porque já não perdi mesmo. Então, assim, percebe que a gente sempre quer Você não vai ter 10, né? Você vai ter 12. pra rápido, né? Então, mas é colocar assim, ó. E será que eu consigo perder 1 por mês? Se eu perder 1 por mês, daqui Pequenas 10 meses eu metas. já consegui minha meta. Você sabe, esse dia É foi isso. uma cliente lá na loja, eu olhei pra ela e falei, nossa, amiga, como você emagreceu? Aí ela, eu tô tomando um remédio. Eu falei, aí eu falei pra ela, o que tem no seu remédio? Aí não sei que uma amiga me deu, todo mundo tá tomando e tá todo mundo emagrecendo. Tá vendo? Eu falei, amiga, não faz isso com você, mas você não sabe nem o que tem dentro do remédio. Às vezes não sabe nem como está a saúde dela para tomar esse remédio. Não sabe nem o que E é tem tão dentro do perigoso, né? remédio. Só que é aquilo que a gente fala. É um resultado hoje para uma consequência lá na frente. É isso aí. Sim.
Porque você vê, por exemplo, esse remédio que o pessoal toma, As canetinhas. Ozempic. Ozempic é para diabético. Uhum. Mas a pessoa que às vezes não tem o problema, toma, ela tá sobrecarregando o pâncreas dela. Entendeu? Só que dá um resultado rápido. E a gente esquece que, no caso aqui do emagrecimento, tem um efeito rebote, né? Sim. Até quem faz cirurgia bariátrica. Então, é mudança de comportamento, é mudança de crença, é mudança de atitude, né? De Todo hábito. mundo quer emagrecer rápido, normal. Todos queremos. Sim. Também ficar rico. Se pudesse ficar amanhã, Opa! ficaríamos. Mas não dá, gente. Então, assim, aí entra o processo de aceitação, que é um termo que a gente usa muito no processo terapêutico também. Muitas das vezes a gente tem que se convencer, a gente precisa aceitar que alguns processos vão demorar. E como cristãos, tem a parte de, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente quer que seja no nosso tempo. O Senhor, ele é soberano, mas ele vê lá na frente. Ele sabe se você está capaz de se tornar um milionário agora ou não, por exemplo. Sim. Né? Então, nós temos que levar isso muito em consideração. E a Bíblia fala de processos, né? Fala o tempo O todo. tempo todo na Bíblia é de Por que processo. será que a Bíblia fala o tempo todo de processo? Então, por quê? Davi, né, precisou, antes dele enfrentar o gigante de Golias, ele enfrentou o urso, Portão Leão. enfrentou o leão, e aí depois ele foi, enfrentou o gigante de Golias, depois ele teve a batalha que ele foi perseguido por Saul. Então, assim, na realidade, foram processos que foram moldando, forjando o caráter dele, dando a resiliência necessária, porque quantas vezes ele se decepcionou e ele precisou ali se refazer para que ele pudesse continuar. Então, a gente precisa entender que os processos fazem parte das nossas vidas, e hoje nós queremos ter acesso sem viver o processo. Então, é importante o processo. É importante, porque nesse processo você vai sendo forjado, você vai sendo lapidado, você vai criando mais musculatura. Então, você vai para academia, você começa ali a exercitar um músculo, fica dolorido, mas por quê? Porque você está começando um processo ali, um processo que não é fácil, é desconfortável. Então, às vezes, tudo aquilo que é desconfortável, a gente quer encarar. E não que a gente tem que ficar procurando o desconfortável sempre. Não, não é isso. Eu vou fazer tudo para que eu possa viver de uma forma confortável. Mas quando tiver algo que está me incomodando, que seja desconfortável, se eu tiver esse conhecimento, essa percepção, com certeza eu tenho condições para estar vivenciando esse processo. Não que esse processo vai ser fácil, mas se eu tenho o autoconhecimento, se eu tenho o suporte necessário, se eu estou ali criando a musculatura necessária, eu vou conseguir passar por esse processo para ter acesso. Eu não vou querer ficar fugindo desses processos. Porque nem tudo na nossa vida, nem tudo não, eu tenho certeza, não sai conforme planejado. Não. Nós tínhamos planejado uma outra coisa, mas Deus está nos conduzindo para outra. E tudo bem, é sobre isso. É sobre você ter... Eu li no outro dia uma metáfora que o bambu, né, japonês, ele é envergado. Né? Então, assim, você precisa ter essa flexibilidade, porque o bambu vem no vento, ele pode envergar, mas ele não quebra. Então é isso. Então você ser flexível com as situações que acontecer com você. Entender que isso faz parte de um processo. A Bíblia nos garante isso o tempo todo. Tanto é que Davi, no outro episódio, nós falamos do Salmo 42. Nós estamos no Salmo 139. São algumas páginas, mas tem um salto na forma como Davi está se comunicando com Deus. Mas foi por quê? Dentro do 42 a chegar ao 139, ele viveu vários processos para fazer com que ele chegasse aqui e enxergasse Deus dessa forma como ele estava enxergando. E sabe uma coisa que você fala que me chama muita atenção nessa passagem de Davi? Davi, ele tinha sido ungido rei por Samuel. E Saul tá lá perseguindo ele. E ele tem oportunidade de matar Saul. E ele não faz. E ele não faz por quê? Por princípios. Ele fala, não, eu vou ser rei, mas não vai ser à custa da morte do Saul. Então, nisso a gente aprende assim. Tem coisas que a gente pode ir lá e falar assim, não, mas ele tá me perseguindo. Mas ele quer me matar. Eu já fui ungido rei, mas ele não. Ele também é um ungido do Senhor. E eu não vou tocar no ungido do Senhor. E meus princípios são inegociáveis. Exatamente. Então, a gente também tem que
parar para pensar um pouco nisso, né? Sim. Que a gente quer conquistar algumas coisas, só que tudo que a gente vai conquistar tem que ser com princípios. Verdade. Sim. A gente passa por dificuldades. Nossa, quantas dificuldades já passei no meu comércio? Muitas. Sim. Mas princípios são inegociáveis. É, como empresária mesmo, né, Lé? Dentro do nosso país, parece que é muito mais fácil você ser empresário quebrando a regra, não cumprindo as regras de imposto, porque a verdade é essa, é muito difícil. Mas é um princípio, está estabelecido. Sim. E quando você cumpre, Deus te honra. Deus honra. Deus honra, é inacreditável, né? Mas é que a gente acaba tentando achar que é na nossa força, né? E aí que a gente se quebra também. Sim. Aí a gente sempre vai chamar Deus para os nossos objetivos, Deus para as nossas metas. E eu queria voltar no tema que a gente estava falando da caminhada e da corrida. Teve um dia que eu estava fazendo caminhada sozinha, eu gosto de caminhar no parque. E aí tinha o pessoal treinando corrida, né? E aí eu comecei a refletir ali. Falei, poxa vida, nada contra a corrida. Mas eu comecei a refletir. Poxa, como as pessoas não valorizam a caminhada. E supervalorizam muitas das vezes só quem corre. Nossa, fulano corre, ganha medalha, isso, aquilo. Mas os benefícios mentais também da caminhada são significativos. Demais. Aí eu fui e inventei uma. Eu falei, pra que eu vou caminhar, sendo que o resto do dia eu vou correr? Sendo que o resto do dia é pra lá, pra cá, resolvi isso. Então, começar o dia ou terminar numa caminhada, eu acho muito... Pra mim, é recuperador. A corrida de rua também traz essa sensação. A questão é que a gente quer fazer o que a maioria às vezes está fazendo, é o que tem mais holoforte. Que é moda. O que é moda. Claro. Mas o que eu estou precisando e que tem benefício para minha mente, para o meu corpo, para minha vida espiritual, porque ali também você fala com Deus e é maravilhoso, né? Eu falei, para que correr? Deixa eu caminhar já que eu vou correr o resto do dia, né? E tudo tem o seu benefício. O importante é você entender onde eu estou e o que eu preciso para esse momento. E tem um instrumento maravilhoso, né, que tá lá no grupo. Você já preencheu a sua roda da vida? Então, eu ia falar justamente Essa sobre roda isso da agora, vida. Michele. Olha, aí no nosso grupo nós mandamos para vocês a roda da vida, onde você deu nota para cada uma das áreas da sua vida. Só que você percebeu que teve áreas aí que você deu nota 5, outras você deu 6, outras você deu 10, porque a roda é de 0 a 10. E você foi dando as suas notas. Então, hoje, para você que está aí no nosso grupo, nós vamos lançar mais uma recompensa para você. Nós vamos lançar mais uma chave que vai te ajudar a dar mais alguns passos aí para você fazer com que essa roda gire. Então, vamos estar mandando essa recompensa agora ao final desse nosso episódio para você aí no grupo, para que a gente chegue no final desse nosso propósito com as suas notas altas lá. Nós vamos te dar algumas atividades, algumas chaves para que você possa, junto com a gente, porque a gente também está fazendo esse processo, né? Com certeza. A gente também está fazendo isso junto com você para a gente poder viver um 2026 diferente. E o Senhor tem falado aqui para gente. Não queira acelerar o tempo, né? 1.5, 2, 2.5. Não vai acelerar. acelerar, não. Não vai. Quando você coloca um bolo pra assar no forno, não tem como você falar pro forno, vai rápido, vai rápido. Ele não vai rápido. Ele vai cumprir o propósito dele. E outra coisa, se você ficar abrindo o forno toda hora, o bolo vai Encruar. murchar. Então, o Senhor nos ensina isso todo dia. A gente parece que a gente não percebe, né? A gente fica querendo o tempo todo ajudar ele. E não dá certo. Então é aquilo, Senhor, sonda-me, você Sim. me conhece. Mas isso acontece porque lá na queda, né, Leia? Entrou esse pecado, esse desejo. E aí essa luta constante que a gente tem que estar o tempo todo, todos os dias, nos monitorando com a ajuda do Espírito Santo. Né? Já estamos em Cristo, somos novas criaturas. Mas esse é um exercício diário. Porque a nossa natureza antiga, ela fica aqui relutando. Então, quanto mais a gente alimentar com aquilo que é da palavra do Senhor e aquilo que o Senhor já proporcionou para nós nessa terra, que traz saúde física, mental e espiritual, vai ser mais fácil essa batalha. Mas é aquela coisa, é diária. A gente tem que aceitar esse processo. É todo dia e é pro nosso bem.
E se a gente focar no que realmente importa, isso não vai parecer um peso. Porque pode parecer, né? Todo dia eu tenho que me monitorar, todo dia eu tenho que estar ali me revendo, cuidando de mim. Só é um peso se você está fazendo mais do que você deveria. Mas se você estiver dentro do propósito do Senhor, vai ser leve. Sim. Eu falo que a gente às vezes sai de casa e a gente sai cheio de sacolas, né? Uhum. Aí leva a sacola do rancor, da decepção, da frustração, da humilhação, do descontentamento. Mas quando a gente entrega tudo isso na mão do Senhor, a gente sai de mãos limpas, sabe? Leve. E é leve. E quando eu falo por mim mesma, tem dia que você acorda e você vai lá, você tem um tempo de qualidade de oração. Tem dia que às vezes você acorda e você tem um compromisso, você acordou atrasado, tem que sair correndo. Mas por menor que seja a oração, às vezes a gente entende que tem gente que às vezes acorda muito cedo, muito tarde, tem filho, mas vai lá, 1 minuto, 2 minutos, mas não saia sem colocar no GPS o que você vai fazer durante o dia. É. Porque quando você busca essa direção no Senhor, ele te dá uma direção, te dá um GPS. Porque se a gente sai de casa sem direção, a gente às vezes vai em lugares que a gente não precisava ir. E aí a gente chega no final do dia e fala, tô cansado. Exaustos. Porque você foi em lugares que você não precisava ter ido. Mas se você parou, foi lá, e você colocou no GPS, você fala, Senhor, ó, vamos comigo, sai comigo esse dia. Pai, eu te amo, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, Pai, cuida dos meus negócios, abençoa as crianças do projeto, Pai, abençoa o podcast, Pai, você tá falando ali com Deus e você entoa louvores, você para, você fica ali. Não é uma coisa, às vezes, de 1 hora que você faz, mas você sai de casa com uma direção. E revestido, né? E Senhor, ó, vou em tal lugar hoje, vamos comigo. Não deixe eu errar nas minhas escolhas. Envie as pessoas certas lá no meu comércio, as pessoas que eu vou atender, Senhor, que eu seja bênção na vida delas. E às vezes é uma coisa rápida, mas a gente fala, ai, não, eu não oro porque eu tinha que orar 1 hora. Tem dia que dá pra orar 1 hora, mas tem dia que não dá pra orar 1 tudo hora. bem. E Não tudo deixar de bem, fazer, né? Mas dentro do carro, no trajeto, você tá ali ouvindo um louvor, Vai você tá fazendo. agradecendo. Olha, de um tempo pra cá, todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo assim, eu falo, Deus, eu te amo. Jesus, meu amigo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Abençoa meu dia. Muito obrigado pela minha vida, muito obrigado pelo ar que eu respiro, blá, blá, blá. Aí eu levanto, aí começo a fazer minhas coisas, vou lá, oro, faço tudo. Mas assim, a primeira coisa, quando eu abro meus olhos, eu falo isso para ele. Deus, como eu te amo, Pai, como você é importante para mim. Jesus, meu amigo, porque Jesus é um amigo pra gente. Já reconhecer, né? Já acorda. Nos primeiros minutos, abri o olho ali, ó, a minha mente despertou, né? Acordei do meu sono já com gratidão, reconhecendo, agradecendo a Deus. Não tem nada melhor do que Já trazendo, ele falou, acordei. Ele Exato, fala, Trazendo a presença. trazendo, agradecendo, né? glorificando. Porque se você dormiu, acordou, foi porque o Senhor te sustentou, o Senhor te guardou, o Senhor, né? Então você já tá ali respirando, abrindo seus olhos, você já tem que acordar na gratidão, não tem como. Não, esses dias me aconteceu uma coisa, até vou compartilhar com vocês, acho que os meninos nem sabem. Eu tava roncando muito, sabe? Aí a minha filha falava assim, mãe, você tá roncando muito, esse seu ronco não tá normal, você tá roncando muito. Aí minha filha marcou pra mim fazer um exame do sono. E eu sempre achei que eu dormia muito bem. Porque assim, eu deito, eu nunca tive problema pra dormir, eu sempre brinco com o pessoal. dorme. O mundo podia estar acabando, eu tô dormindo, né? Só que aí eu fui fazer o tal do exame do sono, aí eu dormi no hospital, né? E colocaram um monte de aparelho em mim, eu fiz o exame. Quando foi no outro dia, a moça perguntou pra mim assim, você dormiu bem? Eu falei, nossa, eu dormi super bem. Gente, quando De saiu... acordo com os aparelhos. Quando saiu o resultado do exame, eu Sério? tive 169 apneias do sono. Meu Deus, Lé. 169. Teve momentos que o meu índice de oxigênio foi a 70. A minha filha falou, mãe, você não dorme. Eu não durmo. Ela falou assim, mãe, então por isso que tem dias que você acorda com muito dor no corpo, muito cansaço. E por que eu fui percebendo isso? Eu comecei a sentir muita dor no meu corpo. Eu falava, filha, não é normal uma pessoa sentir tanta dor no corpo. E muito inchaço.
Ela falou, mãe, você ronca muito. Eu falei, filha, mas eu ronco, é normal. Ela falou assim, não, seu ronco não é normal, é diferente. E aí, quando saiu o resultado do exame, sabe o que a minha filha fez? Colocou no grupo da família pro meu marido, pros meus filhos ver. Falou assim, ó, vocês ficavam falando do ronco dela, mas olha, ela tá com um teste. problema. Aí, dia 17, eu vou passar com um médico, talvez eu tenha que fazer uma cirurgia. Nossa, Léa. Mas olha que coisa mais assim. Aí você pode falar assim, Quantas pessoas não devem passar por isso? Quantas e não sabem? e eu acordava, eu falava assim, mãe, você dormiu? Não, eu dormi a noite inteira. Pra mim, eu tinha dormido a noite inteira. Gente, quando saiu o resultado do exame, até eu fiquei assim, né? Aí a minha filha falou assim, mãe, a senhora já parou pra pensar que a senhora pode morrer dormindo? Meu Deus. Eu falei, que jeito melhor de morrer do que Obrigada, dormir. filha. Vai pra glória, né? Já Não, ali. mas eu tô falando, às vezes a gente não tá parando, mas o que o senhor vai e faz? O senhor vai e coloca uma pessoa Exatamente. perto de você que se incomoda com aquela situação. Ela fala assim, não, esse ronco da minha mãe não é normal. Porque ela falava assim, mãe, você ronca e você dá pausas. Então, aí ela falou assim, essas pausas que a senhora tá dando é alguma coisa. Gente, 169 vezes É durante... muito. em uma noite? Mas você teve a humildade de ouvir sua filha. Sim. Quantas vezes a gente fala, né? Alguma coisa pra algum parente, pra algum amigo, dá uma dica, olha, observa isso, observa aquilo, e a pessoa, não, é bobeira. Não liga, não. Ah, não é nada. Gente, quantas pessoas jovens estão falecendo, sabe? As pessoas precisam parar. Vamos ter humildade, né? De ouvir. Mesmo que eu acho que não é nada. Eu acho que é bem assim. Se a pessoa falou, aí deixa eu ver, porque vai que tem alguma coisa. É igual eu falo, meu marido pode falar, ó, não faz isso, faz assim. Eu posso achar que é besta, mas E já seu que ele marido já vai falou, falar, né? já que ele Quem tá falou, falando, né? eu não vou discutir, porque houve um direcionamento, porque eu não sei. Então, assim, a gente precisa ser humilde também, de ouvir ao outro, né? E procurar ajuda, seja um médico, seja um psicólogo. E a Leia podia ter. Seja- Tô com dor no corpo. Remédio. É, remédio. não. Remédio. E você sabe Mas, que isso exato, pode ser foi investigar. causado por um desvio de septo. Uma coisa Sim. simples. Sim. Ela falou, mãe, às vezes teve um desvio no seu septo por alguma coisa e a senhora começou a ter isso. Porque eu não era tinha assim. antes. Mas não. Ela falou, às vezes foi algum desvio de septo, alguma inflamação, alguma coisa que a senhora teve. Você entendeu? Mas uma coisa boba. E eu deitava e falava assim, nossa, eu nunca tive problema, mas eu não tenho mesmo, gente. Mas quando eu dormi monitorada, e no outro dia, quando eu acordei, a mulher falou assim, ai, dormiu bem? Eu falei, dormiu, ótimo. Não acordei nenhuma vez à noite. Quando saiu o resultado da coisa, eu tinha acordado várias vezes à noite. O que diz se a gente dormiu bem ou não é o dia, né? É o dia? Não, mas eu sentia muita dor no corpo, muita sonolência, muita coisa, né? E por que também que a minha filha percebeu isso? Umas 2, 3 vezes eu tava conversando com ela e eu dormia. Pegava no sono. Meu Deus. Dormia. Ela falou, eu dormia. Ela falou, mãe, você Mãe. tá... Mãe, acorda. Não, gente, isso às vezes é você... Eu nem toquei Sim. nesse assunto com ninguém, tô tocando com vocês agora. Às vezes tem alguém aí do outro lado que muito pode estar importante, acontecendo alguma coisa assim, a gente não percebe. Aí eu falo assim... Ah, então, mas poxa, eu tô com esse inchaço, tô com essa retenção de líquido. Ah, vou tomar aí um Monjaro, um Ozempic, vou emagrecer. Mas e se a causa é alguma coisa mais séria? Por que tá acontecendo isso? A medicação tem que ser a última opção. Até nos nossos casos. Eu sempre falo, o ideal procura o profissional de saúde mental. Não vai direto no psiquiatra, não vai direto no neuro. Vai direto no profissional de saúde mental, no especialista. Porque muitas das vezes a própria terapia, né? Ela pode te ajudar com instrumentos, com técnicas que o pessoal vai receber no nosso grupo. Nas Que a recompensas. pessoa vai ter mudança já de diminuição de ansiedade, mais disposição. Com técnica, com terapia, processo terapêutico. E às vezes, se você for no médico, com certeza, gente, eles vão passar a medicação. E aí fica dependente, né? Exato, temos que ir na causa do problema. Tem momentos que vai precisar. Sim. Mas não precisa ser logo de cara a medicação. Vamos investigar. Até mesmo quando a gente vai no especialista, ele tem que pedir exames. Ai, é depressão, é ansiedade? Será que é mesmo? Às vezes é uma noite mal dormida, tem que fazer exames.
Nem Às tudo vezes é você dá um hormonal, diagnóstico, um pode ser hormonal. O seu hormonal, Muitas que, né, no caso, ela falou coisas. da menopausa. Baixas É. vitaminas, são muitas É questões. investigar, tudo tem um processo, né? Até pra gente descobrir algo com a Exato. saúde já não vem rápido, é um processo que precisa ser feito, exames que precisam ser feitos É. pra ter mais, para poder tomar uma medicação com mais certeza, né, do que tá acontecendo. Não é Sim. só ir lá no médico e pegar a receitinha e tá tudo certo. Vocês viram, vocês que estão aí acompanhando a gente? Aqui é tudo uma coisa, a gente está construindo aos pouquinhos. Cada episódio, a gente está trazendo aqui algumas histórias, alguns insights que o Senhor está nos dando. Você que está aí no grupo está recebendo as recompensas, já preencheu sua roda da vida, já compartilhou com os amigos, com as amigas. Então, vamos viver isso, mais novidades no nosso próximo episódio, tá bom? Daphne, vamos dar um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Eu tô muito feliz mais um episódio. Acho que foi muito produtivo. Tudo que vocês estão ouvindo aqui é saúde mental, é corpo, alma e espírito. Tudo que a gente tá multiplicando, transbordando sobre vocês, é para que vocês tenham uma vida plena, assim como o Senhor nos chamou, uma vida em abundância. E esse é só o começo. Então fica aí, não perde nada, anota tudo. Só que você tem que chamar mais pessoas para participar, porque a gente tem que ser multiplicador. Deus nos chamou para isso, multiplicar boas novas, tanto da salvação do Senhor Jesus, como boas novas sobre como viver bem, para que a gente faça mais e melhor o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Amém. E é isso, gente. É pra você, saúde mental e emocional, e o seu bem-estar é a sua natureza. Continua aqui no grupo conosco, compartilha, faz essas atividades que estão sendo propostas, porque é através do movimento que vai trazer transformação para esse momento da sua vida. Amém. É isso aí. Vamos juntos. Não perca nenhum episódio, porque tem muitas coisas vindo aí que irão ajudar importantíssimo para sua saúde. Então, se você quer ter plenitude, se você quer se conhecer, vem estar com a gente, que aqui a gente vai compartilhar tudo com vocês. Até a próxima. Verdade. Lembrando que todos os episódios ficam gravados. Então, se às vezes você perdeu algum episódio, pode procurar lá que a gente está montando uma playlist, aí você vai acompanhando cada episódio junto com a gente. E eu, gente, falar a verdade para vocês, sabe? Como eu comentei aí do meu exame, eu acredito que quando o Senhor, ele nos revela alguma coisa, é porque ele já resolveu. É isso Amém. aí. Isso mesmo. Não é? Eu acredito, eu falo, às vezes, vocês não vão dar risada de mim? Não. Não tem encontro de Você. mulheres? Eu não vou no encontro de mulheres. Adivinha por quê? Por causa disso. Pra mim não ficar roncando à noite lá. As vão falar assim, nossa, como a Leia rouca, eu não Leia. deixo nem eu dormir. Léa, fica tranquila. Todas vão cair. Ixi, contei segredo do rei na frente. Gente, vão pro retiro de mulher. Gente, não, às vezes eu É falo, bênção. às vezes eu até brinco com meu marido. Eu falo, eu queria tanto no retiro de mulheres, mas eu não vou deixar Você ninguém. acredita que eu pensei nisso esses dias? Nossa, a Léa ainda não foi. Vai ser tão bom quando ela for. Então, Não. ano que vem, Eu vou. já faz sua Vamos lá. inscrição. Não, é porque eu Vai acredito. ser Ó, a bênção. minha filha me disse, ela falou assim, mãe, fica despreocupada, porque eu acredito que seja só um desvio no septo. Eu vou passar na otorrino, Legal. faz uma cirurgia rápida, às vezes é carne esponjosa, porque não era uma coisa que eu tinha, uma coisa que é agora. Então, às vezes nasceu alguma carne esponjosa, alguma coisa assim, mas vai dar tudo certo. Vai, já deu. Gente, vocês não vão ficar livres de mim tão fácil, não. Gente, olha, esses dias eu fui ao culto e aí a Maria, ela perdeu o esposo, aí eu falei, Maria, vamos lá na frente, lá na tarde do encontro. Aí a Maria foi lá na frente, falei, Maria, vamos lá na frente para orar com você. Aí foi, aí tava horário na Maria e horário para mim. Aí a irmã falou assim, olha, Deus mandou dizer para você que você já viveu muita coisa, mas o melhor está por vir. Quando a minha filha falou do exame, mãe, você está preocupada? Eu falei, eu não, Deus falou que o melhor está por vir, então É isso aí. verdade. Você já tem uma palavra, você Já. tem tudo. Gente, então é isso. Quem tem uma palavra tem tudo. É isso mesmo. É isso aí. Quem tem uma palavra tem tudo. Gente, olha, então, compartilha aí esse episódio, se inscreve no canal, manda pros amigos, manda para as pessoas que você ama, que você conhece. Até as inimigas, sabe aquela que te perturba? Manda a palavra de Deus para ela ser convertida. Ela vai ficar mais legal. Apresenta Jesus para as pessoas. É isso aí. Gente, valeu. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.